Esse aqui é o desengrosso da Wonder PDV 1500, ele é feito de plástico e metal, a estrutura dele, então aqui na parte do topo é metal, essas laterais aqui são de plástico, daí o restante dele é todo de metal. As mesas de entrada e saída são feitas com chapa dobrada, e a mesa principal dele, que fica aqui abaixo dos roletes, é de granito ou de mármore, enfim, é uma pedra que tem aqui na mesa principal. Na parte de cima a gente tem os roletes que ajudam a passar a madeira de um lado para o outro, a manivela de ajuste de profundidade. Aqui no frontal a gente tem a chave de liga e desliga, que é a eletromagnética, um botão aqui de sobrecarga, quando aquece muito o motor ele aciona um dispositivo de proteção, então através desse sensor aqui. Tem também um indicador aqui que mostra quanto vai tirar na passada, então quando a madeira começa a entrar aqui você já tem a indicação de quanto vai tirar na passada dessa madeira aqui, na parte central. O indicador aqui, a régua de escala. E aqui da lateral tem um limitador de profundidade de corte, um limitador da altura máxima da peça quando ela vai ser aparelhada. E na parte de trás tem só a saída do coletor de pó, que já vem incluso com a máquina. Os roletes de tracionamento da madeira são de borracha, ambos, tanto de entrada quanto de saída. E a capacidade máxima que ele tem aqui de aplanamento são 33 centímetros na largura e 15,2, 15,3 na altura. O motor da máquina é de 1.500 watts, são 8.500 RPM, o eixo principal é composto por duas lâminas, duas navalhas que não são reafiáveis, porém elas são inversíveis, ou seja, elas têm fio dos dois lados, de ambos os lados, e quando termina de um lado, quando gasta de um lado, você consegue inverter a navalha usando o outro lado do fio. Bom, tudo isso que eu te falei aí você encontra em qualquer site de loja, em qualquer página na internet, você faz uma pesquisa rápida e você encontra todas essas informações que eu acabei de te passar. Mas o que importa mesmo é que eu vou te falar a partir de agora, porque eu estou usando o meu desengrosso há 2 anos e meio. Tá? Então nesse período aí eu pude testar tudo de bom e de ruim, experimentar as duas extremidades desse desengrosso, e é isso que eu vou te passar a partir de agora. Bom, vamos começar então pelo melhor e pelo pior da máquina. Qual que é a melhor coisa, qual que é o ponto que mais se destaca nesse desengrosso da Wonder? O motor. Tá? É um motor que aguenta o tranco, que vai embora, que não apanha tanto assim, passando dentro das especificações daquilo que vem descrito no manual. E é um motor que pode trabalhar por horas sem interrupção e ele não vai esquentar a ponto de acionar o mecanismo de proteção dele, a ponto de você ter que parar o trabalho para deixar o motor esfriar. Eu cheguei a usar ele já por períodos de até 2 horas sem parar, tocando madeira o tempo todo aqui, respeitando os limites de quantidade de tirada por passada, e eu trabalhei com ele normalmente, o motor não esquentou a ponto de você ter que se preocupar, então ponto extremamente positivo para o motor da Wonder que se destaca nessa máquina aqui. Porém, o ponto negativo, aquilo que realmente incomoda nessa máquina são as lâminas, porque elas não são reafiáveis e elas são feitas de um material com pouca espessura. Logo ficam um pouco delicadas para esse tipo de ferramenta. Então se você vai passar madeiras de baixa e média densidade, ok, vai funcionar, vai desempenhar tudo bem. Se você respeitar o limite de quanto material tirar por passada, vai desempenhar bem, vai funcionar como esperado. O problema é quando você quer usar uma madeira um pouco mais densa, mais dura, e você vai tentar tirar, mesmo tirando meio milímetro, às vezes 0,25 por passada, as lâminas perdem o fio muito rápido. Tá? Então ela tem uma baixa retenção de fio quando passadas com madeiras de densidade um pouco maior. Então, extremamente positivo o motor, extremamente negativo as lâminas por não serem reafiáveis e por terem pouca retenção de fio para trabalhar com madeira um pouco mais dura. Bom, fora essas duas coisas aí, não tem mais muito o que falar da máquina. Ela veio desregulada de fábrica, que é o padrão das ferramentas que você compra no Brasil hoje, então eu tive que fazer a regulagem. A distância para a mesa aqui dos roletes das facas, no caso, era diferente de um lado e de outro, então eu tive que fazer esse ajuste quando a máquina veio. A mesa aqui, a base dela, tinha um desnível, ela ficava bamba em um dos cantos, então eu tive que botar um calço em um dos cantos para deixar a mesa certinha. É claro que eu tive que descobrir qual canto era primeiro para não perder a precisão da máquina, e eu tive que fazer também a regulagem então das mesas de entrada e de saída, seguindo o que estava no manual, bem tranquilo de se fazer. Fora isso daí eu tive que fazer uma pequena gambiarra na manivela de ajuste de profundidade de corte. Tá? Então, dependendo aí, com madeiras um pouquinho mais densas, a máquina vibra um pouquinho mais, principalmente se a lâmina não está 100% nova. Então, às vezes com essa vibração, a manivela girava sozinha. Tá? Então, essa barra ali, ela ia perdendo altura ou ia aumentando a altura sozinha conforme a vibração da máquina. Então, eu tive que fazer uma pequena gambiarrinha ali. Eu fiz um furo na manivela e
fiz furos pré-definidos na carcaça da máquina e eu uso um pino, um parafuso para calçar, para travar essa manivela, esse ajuste numa posição X e deixar ele 100% fixo enquanto eu estou passando a madeira. Isso também me ajudou a ter mais precisão nas peças que eu faço com o desengrosso. Então quando eu quero, principalmente nas últimas passadas, eu uso esse pino de travamento e eu tenho a certeza que as passadas vão ser uniformes, que as madeiras todas vão ficar com a mesma espessura do início ao fim, indiferente se a máquina vibrar um pouco mais, se a navalha perder um pouquinho do fio, então isso me garante mais precisão no meu trabalho. Ó, sobre a coleta de pó dele, ele tem um sistema com uma eficiência bem aceitável para o tipo de máquina que a gente está falando aqui. Como exemplo aqui, eu fiz uma medição, digamos assim, eu passei 40 tábuas de pallet aqui, cada uma dessas tábuas foi tirado mais ou menos 6 milímetros de espessura, até que todas elas ficassem niveladas com a mesma espessura. Então 40 tábuas de 1 metro mais ou menos de comprimento e foi tirado 6 milímetros de cada uma delas. Para passar tudo isso de madeira, o cavaco que ficou no chão deu mais ou menos um meio balde, nem sei se deu isso, enquanto o tambor de 50 litros do coletor de pó ficou praticamente cheio. Então dá para dizer que tem uma eficiência aí de uns 95%. Essa eficiência da coleta de pó ela tende a diminuir conforme o cabeçote vai baixando. Então quanto mais baixo tiver o cabeçote aqui, menos pó vai para dentro do coletor. E quanto mais para essa borda aqui, também menos pó. Então se você vai passar tábuas estreitas, por exemplo, e você passar nessa ponta aqui, na parte da direita, ele vai ter uma eficiência maior. Se você passa na parte da esquerda, menor. E conforme a largura da tábua, também vai ter eficiência aumentada ou não. Então tiras mais estreitas tende a jogar mais pó para frente e tábuas mais largas tende a jogar mais pó para dentro do coletor, porque não tem lugar para escapar, digamos assim, o fluxo de ar da máquina. Bom, acho que o principal é isso, não tem mais muito que a gente ficar falando da máquina aqui, então eu vou resumir o vídeo para você que está em dúvida aí sobre comprar ou não o PDV 1500 da Wonder. Como eu estou com ele há 2 anos e meio, eu acho que eu posso dar essa opinião com propriedade de causa. Se você quer trabalhar com madeiras de baixa e média densidade, pallets, pinos, eucalipto do branco, por exemplo, com cedrinho ele vai muito bem também. Então com madeiras aí até média densidade, a máquina vai desempenhar super bem, você vai ter uma boa ferramenta na sua mão, que você pode usar por 1 hora, por 2 horas, o motor não esquenta, o motor dá conta. Porém, se você quer trabalhar com madeiras mais duras, eu acho que você vai estar fazendo uma compra equivocada aqui, por conta das lâminas não serem reafiáveis e perderem o fio muito rapidamente com madeiras de alta densidade. Um outro detalhe é que, apesar de ter a boca aqui de 33 centímetros, essa máquina definitivamente não foi feita para trabalhar com tábuas de 30 centímetros de largura. Tá? Então, se essa é a sua necessidade, eu acho que não é a melhor escolha também. Ele desempenha muito bem com material de até 15, 20 centímetros de largura. Acima disso, já dá para sentir uma dificuldade na máquina, nem é tanto pela questão do motor, mas por conta das lâminas e do rolete de tracionamento que não consegue dar conta do recado quando é muita madeira e principalmente madeira bruta. Então, para você que quer trabalhar com madeiras de baixa e média densidade, em proporções menores do que o limite da máquina, é uma boa escolha sim, e com certeza ela vai durar alguns anos aí na sua mão se você souber utilizar ela. Como diria um tio meu, ferramenta não tem data de fabricação, ferramenta tem dono. Tá? Então depende muito de quem bota a mão na ferramenta. Eu já vi pessoas que conseguiram moer uma máquina dessa em 2 meses e na minha mão ela está quase 3 anos funcionando perfeitamente. Bom, com tudo que eu falei aqui, eu acho que você já consegue tomar sua decisão mais acertada entre comprar ou não o PDV 1500. Se você quiser comprar e quiser dar uma conferida na loja do mecânico, eu tenho parceria com eles, tem o link aqui na descrição do vídeo, então se você quiser comprar pelo meu link, você vai estar ajudando aí com o crescimento do canal, com a produção de mais conteúdos como esse também. No mais, muito obrigado a você que acompanha aqui os vídeos do canal e eu te vejo numa próxima oportunidade.